O episódio anterior termina com Ló e sua família fugindo de Sodoma. A mulher de Ló olha para trás e vira uma estátua de sal, lembram? Depois vemos as duas filhas de Ló cometendo incesto com o próprio pai para preservar a sua família. O capítulo 20 volta o foco para Abraão, que viajou para Gerar, talvez para ficar bem longe da área devastada por Sodoma. Pouco tempo depois de Deus ter prometido que Sara teria um filho de Abraão, o patriarca entrega sua esposa a Abimeleque para se proteger, dizendo novamente que é a sua irmã. Embora Abraão seja um dos nossos heróis da fé, ele não aprendeu a lição, comete o mesmo erro novamente. Lá no capítulo 12 de Gênesis, ele tinha feito a mesma coisa, você lembra? Por causa dessa outra meia-verdade de Abraão, Abimeleque foi punido, ainda que em sua inocência, pois ele iria cometer um grande erro. E aí você se pergunta, por que ele foi punido sendo que ele não sabia a verdade? Uma pessoa que come algo venenoso pensando que é algo inofensivo, sem dúvidas teve boas intenções, mas mesmo assim sofrerá as consequências. Justamente por sua inocência, Deus avisou Abimeleque, e ele não encostou em Sara, então a devolveu a seu marido. Sendo assim, o patriarca orou por ele. O Senhor o curou, assim como a sua mulher e as suas servas. Cuidado, os seus pecados podem afetar as pessoas ao seu redor e não apenas a você. No capítulo 21, finalmente o filho da promessa nasceu. Sara deu à luz a Isaque, quando Abraão tinha 100 anos e ela 90. Não sabemos quantos anos Isaque tinha quando ocorreu seu desmame. Em algumas culturas, os bebês são amamentados pelas mães até 5 anos de idade, mas não podemos afirmar que foi esse o caso de Isaque. Mas Abraão fez um grande banquete nesse dia para ajudar a criança psicologicamente a dar esse passo. Porém, durante a festa, Ismael, o outro filho de Abraão, com Agar, a serva de Sara, ficou zombando de Isaque. O apóstolo Paulo entendeu o significado disso como se Ismael estivesse perseguindo Isaque. E o que acontece com uma mãe quando mexe com seus filhos? Claramente vira uma leoa, não é mesmo? Sara não aguentou as provocações e exigiu que Abraão expulsasse Agar e Ismael de sua casa. Claro que Abraão não gostou, afinal Ismael também era seu filho. Que difícil decisão. Deus teve que intervir e falar para Abraão fazer tudo o que Sara tinha dito. Mas prometeu para o patriarca que Ismael também seria uma nação. Sendo assim, Abraão preparou um pouco de pão e de água e despediu Agar, que obviamente não tinha para onde ir. Então ela ficou vagando pelo deserto até que sua água acabou. Ali, Agar e Ismael choraram. Ela não tinha esperança alguma de sobrevivência, mas o Senhor não a deixou sozinha. Um anjo foi visitá-la e a animou, prometendo que seu filho seria uma grande nação. Seus olhos foram abertos e ela encontrou água, e a sua esperança renasceu. Ismael cresceu no deserto e tornou-se arqueiro. Ainda nesse capítulo, Abraão faz um pacto com Abimeleque para que viva em paz. O capítulo 22 de Gênesis nos conta uma história fantástica de fé e coragem. Este é o famoso capítulo que vemos o Senhor pedindo para Abraão sacrificar o seu filho único. Deus fez um teste com Abraão não para vê-lo cair e fracassar, mas para aprofundar a sua capacidade de obedecer a Deus e verdadeiramente desenvolver o seu caráter. Você já deve ter ouvido falar que o fogo refina o ouro, não é mesmo? Assim, Deus refina a gente com circunstâncias difíceis. As árvores se tornam mais fortes justamente nos grandes vendavais e também nos momentos de seca, pois elas aprofundam ainda mais as suas raízes para buscar água. Portanto, fique firme. Se você estiver passando por alguma provação, Deus quer te aprovar. Naquela manhã, Abraão iniciou um dos maiores atos de obediência já registrados na história. Ele viajou cerca de 80 quilômetros até o Monte Moriá. É muito interessante que quando Abraão vê o local de longe, diz aos seus servos: "Ficai aqui com o jumento, eu e o menino vamos adiante para adorar e voltaremos." Isso nos mostra que Abraão confiava em Deus ao dizer voltaremos. É muito provável que ele acreditava que Deus poderia ressuscitar seu filho após o sacrifício. Confere lá em Hebreus 11, 17 e 18.
Mas fica a pergunta: por que Deus pediu para Abraão oferecer um sacrifício humano? Essa era uma prática comum entre as nações pagãs, mas Deus condenava como um terrível pecado. Deus jamais quis a morte de Isaque, mas sim que Abraão sacrificasse seu coração, para com isso tornar claro que Abraão amava mais a Deus. O patriarca seguiu o padrão de um sacrifício animal, mas na hora H o anjo aparece, manda parar tudo. Isaque é poupado e o cordeiro aparece. Aleluia! A sua obediência resultou em bênção para sua vida e suas descendências. O capítulo 23 nos conta sobre o falecimento de Sara com seus 127 anos. Obviamente que Abraão lamentou e chorou muito por essa perda. Depois, ele se levantou e comprou a cova de Maquipela, nas proximidades de Hebrom, na terra de Canaã, para ali sepultar a sua esposa. Não se esqueça de ler esses capítulos para conhecer mais detalhes dessa história. Nos vemos nos próximos vídeos. Deus abençoe a sua vida e bons estudos.